Olá, meus amigos. Olha, o que a internet está cheia de denúncias sobre o Lula com esse negócio da Rosemary é um negócio impressionante. Mas eu gostaria de ler aqui um pedaço de um artigo que eu fiz há mais de um mês. O desmoronamento de um mito. Se vocês quiserem, só entrar aí no nosso blog e você pode ainda lê-lo totalmente. Mas vou ler só um pedaço para vocês verem. O desmoronamento do Lula não vai começar e nem começou nessas eleições municipais, vem de muito antes. Basta olharmos para os artigos que vem saindo sobre ele e, sobretudo, as denúncias. Hoje em dia, particularmente após a sua derrota eleitoral, que ele causou a perda da áurea de invencível, eu estou falando das eleições municipais que há pouco aconteceram eleitoralmente, estão pipocando artigos e denúncias contra o Lula que vão deixá-lo numa situação pior do que a do Maluf. Não inspira o menor respeito e está sendo avacalhado por quase todos. Virou uma figura grotesca e um dos ícones da corrupção. Olha só, isso foi há um mês atrás. Se vocês olharem de um mês para trás o que aconteceu na internet a respeito do Lula, não é, principalmente agora, esse caso dos irmãos Vieiras, com a Rosemary, que evidentemente o Lula tem um caso amoroso com ela. Evidentemente ele sabia de tudo. Evidentemente. Não é? Porque se nós lembrarmos que um deles, um Vieira desse, foi rejeitado pelo Senado. Teve que ir a segunda vez e ele empurrou um dos Vieiras aí pela goela abaixo do Senado. Ou seja, o Lula tinha muito interesse em colocar essas pessoas. E para quê? Para vender pareceres técnicos? Para desviar recursos públicos? É esse o Lula? Aquele Lula que dizia que no Congresso tinha 300 picaretas? Que chamava Maluf de corrupto? Jader Barbalho de corrupto, Antônio Carlos de corrupto, todo mundo de corrupto? Chamava Sarney de maior grileiro do país. É esse o Lula? É esse o PT que botou uma bandeira brasileira sendo comida pelos ratos? Será que o PT hoje em dia bota essa bandeira novamente? Claro que não bota, porque os ratos agora são do PT. O PT está roendo toda a bandeira brasileira, todo o Brasil. E eu acho que o Brasil está faltando liderança. Liderança firme e forte. Liderança, eu acho que está um vácuo aí muito grande, porque o PT está numa encruzilhada. É um PT que pode desaparecer, assim como o Lula. O Lula vai desaparecer politicamente, que ele não tem onde buscar argumentos para se livrar de todas essas acusações e todos os malfeitos que ele já fez, inclusive na direção da economia brasileira. Estagnou o país não cresce, o país não vai para frente, só anda para trás, a participação econômica do país na economia mundial está indo para baixo, ou seja, os países desenvolvidos, os países dos BRICS, estão crescendo muito mais do que... Aliás, o Brasil está se distanciando desses países e não tem condição de chegar. Esse Lula que vendeu que a Petrobras tinha tornado o Brasil independente do petróleo, e ele sabia que isso não existia, causador de um prejuízo bilionário na Petrobras ao importar gasolina para vender mais barato aqui dentro, para controlar a inflação, que ele não tem competência de controlar. Eles não têm competência de controlar. Esse governo que está aí é um desastre. O PIB vai crescer não mais do que 1% esse ano. E vocês repararam, no ano passado foi 2,7%. E não vai crescer mais do que 3% no ano que vem. E sabe quem é o grande ministro? É o Manteiga, ministro da Fazenda. Não sei, o PT tem algo de... uma maneira de governar que é exatamente o oposto do que se imagina. Eu acho que as pessoas devem ser promovidas em função do sucesso. O PT faz ao contrário. Os insucessos se mantêm no poder e são promovidos. Por exemplo, a Dilma foi uma das piores ministras
do país, porque ela era responsável pela administração desse governo. E tudo que aconteceu no governo Lula passou pela mão dela. Ela nunca viu nenhum ato de corrupção, nada disso, nunca denunciou nada, nunca enfrentou nenhum desses corruptos. No governo dela, tirou o corpo de fora para botar o Lula, lógico. E dali, ela foi candidata a presidente do Brasil e se tornou presidente do Brasil. Paulo Haddad, um desastre como ministro da Educação, ficou conhecido pelos grandes erros do Ministério da Educação. Candidato a prefeito pelo PT de São Paulo, elevou. O Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras, um desastre na Petrobras, reconhecido pela própria Dilma e pela Graça Foster. Está sendo preparado para ser candidato a governador da Bahia. O Manteiga, entra ano e sai ano, o Brasil só cresce nas previsões do Manteiga. Manteiga é um ministro do puxadinho, não tem projetos, não tem planos, conserta um pouquinho ali, ao consertar ali, desconcerta do outro lado. E Manteiga não é mexido. Como é que pode? Se eu tenho um ministro da Fazenda, que ele já está há quanto tempo no Ministério da Fazenda, e não faz nada que preste, eu tenho a impressão que ele só está lá para a satisfação do ego da Dilma, que a Dilma se acha uma economista e se acha melhor do que o Manteiga, então ela controla o Manteiga. Ser melhor do que o Manteiga não significa que é uma boa economista. E Dilma é de uma pobreza intelectual que não tem limite. Ok, meus amigos, o Brasil está vivendo uma situação difícil, porque o que falta nesse país é competência, é liderança, inclusive do empresariado. Cadê o empresariado? Não se levanta para a situação desse país? Não faz um movimento para pelo menos mudar o ministro da Fazenda? Nem isso acontece. Não existe nenhuma oposição, não existe ninguém que queira discutir alguma coisa. Dá a impressão que todo mundo tem rabo preso. Ninguém quer falar nada com medo de ser apontado e ser denunciado. É isso que dá a impressão. Um governo de corruptos para corruptos. Até a próxima.